Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel Otávio e a gente está fazendo aqui mais um pequeno tutorial em vídeo para que vocês aprendam, para eu poder demonstrar para vocês como que a gente faz uma importação em massa de dados quando você tem a mesma estrutura compartilhada, por exemplo, em arquivos diferentes. A estrutura que eu estou falando, nesse exemplo nosso aqui, vai ser essa planilha de dados, onde eu tenho aqui os itens de consumo por equipe. Então, nesse cenário, nesse contexto que eu coloquei, a gente tem cada equipe com os materiais de consumo dentro de um período. Nesse exemplo aqui, o período vai de janeiro de 2019 até junho de 2019. Então, por exemplo, esta equipe aqui que representa esse arquivo que eu estou trabalhando se chama logística. Então, ela tem um arquivo chamado logística.xlsx, ok? Bom, além disso, eu poderia ter outros arquivos. Deixa eu mostrar para vocês aqui a pasta de trabalho, como é que ela está organizada. A pasta de trabalho, não, desculpa, a pasta do Windows, né? Então, tem aqui a logística, que tem a sua planilha, a estrutura é exatamente aquela que eu mostrei para vocês. Eu tenho aqui, por exemplo, a equipe de segurança. Deixa eu abrir esse arquivo aqui para vocês poderem ver. Está abrindo aqui no Excel, beleza, olha lá. A estrutura é exatamente a mesma, porém é um outro arquivo, né? Deixa eu voltar aqui para a pasta do Windows e eu tenho aqui também vendas, ó. Então, vamos abrir ela também aqui para poder dar uma olhada. Então, todos eles compartilham da mesma estrutura de dados, porém são arquivos que representam equipes diferentes. Bom, eu poderia estar importando um a um para poder estar fazendo isso. Agora, vamos pegar um cenário um pouco mais caótico nesse caso aqui. Imagina que além de não sejam somente 3 equipes aqui, eu tenho, sei lá, 150 equipes para poder trabalhar. Aí já fica um pouco mais complexo você ter que fazer isso um a um e utilizar os comandos de acrescentar, de mesclar, né, lá do Power Query para poder fazer isso. Então a gente consegue fazer uma importação de todos os arquivos de dentro da pasta, ok? Para isso a gente vai ter que fazer algumas transformações e essa planilha aqui, deixa eu voltar para ela também está organizada de uma maneira em que a gente precisa estar fazendo algum tipo de organização de dados, de tratamento aqui. Por exemplo, as colunas aqui, né, a gente tem elas, os meses, né, na verdade, estão em colunas, eu tenho que transformar isso daqui em registros. Tem um outro vídeo que eu explico melhor o porquê que isso ocorre, né, por que a gente não pode trabalhar dessa maneira, e eu preciso transformar isso aqui em dados que realmente eu consiga criar algum tipo de análise em cima disso. Beleza? Bom, vou fechar aqui esses arquivos. Ele está pedindo para salvar, eu não vou salvar. Pronto, acho que fechei todos. Faltou só segurança aqui. Ok. Então tá aqui os 3 arquivos que eu quero importar. Bom, vamos lá para o Power BI agora para poder montar essa importação. Bom, não é esse arquivo, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é aquele conteúdo do book, né, que eu estou atribuindo para vocês. Estou trazendo para cá também as funções DAX, depois as funções de linguagem M. Ainda não está pronto, mas isso aqui depois até explico como que eu estou montando isso tudo que está aqui. Mas basicamente eu estou traduzindo todas as funções aqui, ó, trazendo isso traduzido e montando uma espécie de tutorial de tudo que vocês podem estar utilizando aqui também no nosso book, no nosso boletim, ok? Não era o caso, por acaso estava aberto aqui. Vou pedir um arquivo novo. Power BI não é uma ferramenta, vamos dizer assim, que tem um melhor desempenho na hora de estar iniciando, mas tudo bem, ela demora um pouquinho, mas depois que começa está tranquilo. Beleza, estou na tela inicial, vou fechar essa tela aqui, ok, já estou aqui no meu relatório. Então, primeira coisa, a gente vai estar obtendo os dados, tá? Aquele processo tradicional. Então, vou vir aqui dentro da página inicial, obter dados. Pronto, apareceu para mim aqui os tipos de dados que eu posso estar conectando e a gente vai selecionar aqui a opção de pasta, né? Ela vai estar aqui já no principal, ou se você quiser vir aqui dentro de arquivo, também vai aparecer aqui, tanto faz. Selecionei aqui pasta, pedi para poder conectar. Pronto, e agora ele está me pedindo aqui o caminho da pasta, você pode digitar ou você pode procurar, né? Vou pedir para procurar, eu coloquei ele dentro aqui do D, tinha criado vídeo Power BI, coloquei os arquivos aqui dentro. Beleza, cliquei no OK, pronto. Agora confirma.
A navegação aqui vai ser um pouquinho diferente daquela navegação que a gente está acostumado a fazer quando conecta uma planilha, conecta um banco de dados, porque não vão aparecer para a gente os registros aqui dentro, tá? O que apareceu para a gente aqui são os arquivos que ele conseguiu encontrar. Então, nesse exemplo, ele trouxe para mim aqui o tipo de conteúdo, e ele coloca isso como binário, daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. O nome do arquivo, né, ele coloca aqui o nome correto, que é o nome que ele está extraindo do tipo de dado, que é o name. Aqui a extensão, a data que foi acessada, modificada, criada, os tipos de atributos que existem aqui dentro e o folder path aqui, que seria o caminho, né? Beleza. Vocês perceberam que não aparece aqui, por exemplo, os dados que estão dentro desses arquivos. Não por enquanto, porque teoricamente aquele dado ali ele é considerado um binário. Ele está teoricamente aqui dentro de content, que é o conteúdo. Ok? Então a gente vai ter que entrar depois no editor de consultas, no Power Query, para poder fazer isso. Bom, aqui embaixo eu tenho as opções para poder estar combinando esse arquivo, combinar e transformar, combinar e carregar, ok? E eu tenho aqui como carregar e já entrar direto para o editor de consultas. Eu vou deixar o padrão dele aqui, não vou selecionar nenhum deles, vou pedir para poder carregar, ele vai fazer a carga de dados e trazer para cá. Ok, beleza, já está carregado. Aqui do lado, ó, na guia de campos, a gente já consegue ver aqui o vídeo Power BI, que é a pasta, né, que ele trouxe para cá. E a gente tem aqui a data de acesso, criação, modificação, extensão, todas aquelas colunas que apareceram para a gente na tela de navegação. Beleza, mas eu quero ver os registros, né, dessas pastas, combinar esses registros, como é que eu faço? Bom, para a gente poder fazer isso, obviamente não dá para poder fazer aqui no Power BI, a gente tem que entrar no processo de tratamento e organização de dados, ou no processo de ATL, né, que é clicando aqui no botão de editar consultas. Vamos para ele. Cliquei aqui, pronto. Abriu para a gente aqui o Power Query, né? Ok. Beleza, tá aqui, ó. Então aparece para a gente aqui uma consulta chamada Vídeo Power BI. E a gente tem aqui exatamente aquelas colunas que a gente viu na tela de navegação, quando a gente estava fazendo a importação. Beleza? Bom, o que a gente faz aqui? Na verdade, ele vai fazer um processo para a gente, criando consultas auxiliares para poder exibir o conteúdo e combinar esse conteúdo. E ele também vai fazer para a gente aqui uma função, literalmente, para poder gerar essa combinação de dados, essa importação, vamos dizer assim. Eu estou tentando simplificar aqui, senão eu acabo complicando os termos da linguagem M que ele traz. Então, o meu objetivo é fugir um pouco aqui dos scripts de linguagem M, não vou utilizar, e tentar explicar aqui da melhor maneira possível para vocês, tá? Então vamos lá, para eu poder combinar esse conteúdo, deixa eu só rolar até o final aqui, ó. Tem os atributos que são registros, pronto, e eu tenho aqui o conteúdo. Percebam que aqui no conteúdo aparece um botãozinho do lado chamado de combinar, lá, combinar arquivos, ok? Bom, então vou clicar nele. Ele vai carregar um pouquinho aqui. Ok, beleza. E ele trouxe para mim aqui, ó, essa caixa de diálogo, essa tela, né, a janela chamada combinar arquivos. Bom, e aí ele me pergunta de onde que eu quero tirar a minha amostra para poder combinar. Ele me diz aqui o primeiro arquivo, ou eu posso selecionar um dos arquivos em específico aqui. Como todos eles têm exatamente a mesma estrutura, não tem nenhum problema eu utilizar qualquer um deles. Ó. Todos eles têm lá uma planilha, né, que foi convertida em tabela, aqui nesse caso, chamada dados. Ó. Então, posso usar o segurança, logística, o primeiro arquivo, tanto faz. Tá? Eu vou deixar o padrão dele aqui, que é o primeiro arquivo. E nesse caso, a gente tem aqui o dados. Se eu clicar, aí sim, ó, os registros vão ficar visíveis. Lembrando, nesse caso aqui, ele está usando como modelo o arquivo de vendas, que é o primeiro arquivo. Tá? Então, aparece aqui algumas coisas que a gente vai ter que estar tratando ainda. Eu tenho aqui a nossa primeira linha, né, que é o cabeçalho, está aqui. E aí eu tenho os valores combinando as colunas de data com os itens de consumo. Beleza. Vou clicar no OK. E ele vai tentar fazer essa combinação de dados. Você vê que ele fica trocando aqui entre a tela do Power BI e a tela do Power Query. Não tem problema, tá? Às vezes ele se confunde um pouco, fica alternando entre um e outro, mas o importante é que o resultado realmente seja feito. Bom, parece que deu certo, mas olha o que aconteceu. Ele ficou trocando entre uma tela e outra, e ele me trouxe de volta aqui para a tela do Power BI. Tá? Tanto que parece que existem alterações aqui, ó, e eu posso estar aplicando elas, mas não vou fazer isso agora. Eu vou alternar para a tela do Power Query. Uma das maneiras de fazer isso é clicar aqui no editar consultas. Cliquei aqui, olha, voltou para cá.
Beleza, então se por acaso durante o tratamento ele mudar de tela, é só você voltar para o editor de consultas aqui para o Power Query, que não tem problema nenhum. Todo o tratamento está aqui, ele não foi perdido. Bom, então aqui como é que ficou? Ele criou para a gente aqui o que a gente chama de grupos, tá? Nada mais são do que essas pastas aqui, ok? Então, por exemplo, todo o processo de ETL, de transformação e tratamento de dados, ficou dentro dessa pasta aqui, ó, transformar arquivos de vídeo Power BI, ok? E aqui dentro ele colocou consultas auxiliares, são essas três aqui, ó. Bom, então aqui ele tem o parâmetro, que é o arquivo de amostra. Eu posso gerenciar esses arquivos aqui. Deixa eu clicar só para vocês poderem ver, não é o nosso objetivo, mas eu posso inserir os parâmetros, configurar todos eles aqui, valores e tal. Isso já é um pouco mais complexo, não vou entrar no parâmetro, tá, disso daqui. Pronto. Eu tenho aqui o arquivo de amostra, ele está usando aqui o vendas, né, foi o que eu coloquei lá. E eu tenho aqui a função que a gente cria para poder transformar. Então, ele criou uma função de acordo com o parâmetro, está aqui o parâmetro 1, tá? Para poder estar aplicando. Bom, também não vou entrar em detalhes em relação a isso, a gente não vai estar utilizando isso daqui, ok? Só para poder demonstrar para vocês como é que ele organiza esse procedimento depois que você combina os arquivos. E aqui a gente tem um exemplo de transformação, isso aqui é o modelo que ele utilizou para poder fazer tratamento. Então, nesse modelo aqui, ó, eu tenho a fonte, a navegação, que ele foi lá na guia de dados, dá para poder perceber por aqui, ó, pela barra de ferramentas, pela barra de fórmulas, desculpa, da linguagem M. E aqui o cabeçalho promovido, que foi o que ele já fez, né? Se você quiser fazer uma modificação aqui, por exemplo, eu quero tirar essa primeira linha, tá vendo? Eu posso vir aqui em remover linhas, a gente aprendeu isso também em outro vídeo, remover linhas principais. Eu vou tirar a primeira aqui, só para vocês poderem ver, ó. Primeira linha, pronto, ele modificou, tá? Ok, bom, e aqui embaixo, deixa eu fechar esse grupo, pronto, a gente tem aqui outras consultas. Isso aqui é um grupo padrão, tá? Toda vez que você cria uma pasta, um grupo aqui dentro do Power Query, toda nova consulta ou nova tabela, vamos dizer assim, que você trouxer para cá, ele vai cair nessa pasta, nesse grupo aqui chamado outras consultas. Bom, então esse outras consultas é o que está combinando todos esses valores aqui para a gente. Uma coisa interessante, tá? Vocês viram que eu vim aqui no nosso modelo de tratamento, que é o transformar arquivo, e tinha removido a primeira linha da tabela, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir na etapa aplicada aqui, ó, tá vendo? E eu vou tirar essa última etapa, pronto, e aquela primeira linha voltou a ficar visível. Olha o que vai acontecer no arquivo que está dentro de outras consultas, que é o arquivo de dados mesmo que a gente vai trabalhar. Vou clicar aqui, ó, as linhas nulas apareceram aqui, ó, na combinação dos arquivos, tá vendo? Então, todo o tratamento que eu aplico aqui no nosso modelo de arquivo, ele vai surtir efeito lá, ele vai ser o modelo de tratamento do nosso arquivo, ok? Bom, então é melhor já deixar ele tratado aqui bonitinho, né? Então, vou fazer o seguinte, voltei aqui, vou remover novamente as linhas principais. Então, vamos lá, remover linhas principais, tirar a primeira linha, pronto. Ok, prontinho. E voltei para cá, ó. Beleza? Eu poderia estar aplicando mais coisas aqui, mas eu vou demonstrar para vocês que a gente também consegue, em alguns casos só dá para poder fazer também, com o arquivo final aqui, tá? Com a consulta final. Não é nem um arquivo, né? É uma tabela. Bom, então nesse caso aqui, agora que eu já eliminei aquelas primeiras linhas lá mesmo no modelo de tratamento, eu vou aplicar outros tipos de tratamento. Tem uma coisa bem interessante aqui que a gente poderia estar fazendo, que é o seguinte. Eu tenho que promover essa primeira linha aqui como cabeçalho, tá? Mas eu tenho outras linhas de cabeçalho aqui, ó. Só que essas outras linhas, depois eu preciso excluir. Eu só preciso da primeira aqui para poder fazer isso. Bom, então como que eu faço? A gente vai vir aqui dentro de... Acho que sem querer cliquei aqui em configurações, tá? Meu mousepad hoje está um pouco mais sensível. Voltar para cá. Bom, então vou vir aqui dentro de transformar. E aqui dentro de transformar, usar a primeira linha como cabeçalho. Lembrando, eu já expliquei isso em outros vídeos, tá? Vai lá no nosso boletim, se você estiver visualizando pelo canal do YouTube, é só ir no histórico que vocês vão encontrar aí como eliminar linhas desnecessárias e dentro delas tem esses tratamentos aqui. Então vamos lá, usar a primeira linha como cabeçalho. Pronto. Então ficou aqui ó, o nome da primeira planilha, vendas, o nome do item e as datas que eu tenho aqui, que são os períodos, que vai de janeiro até, vamos lá, até o final, até junho, ok?
Beleza, uma vez que eu tenho isso aqui pronto, eu agora vou eliminar esses outros cabeçalhos aqui, porque eu não preciso deles. E nesse caso aqui eu vou fazer através do filtro. Vou pegar essa coluna aqui, a primeira coluna de data, vou expandir os filtros aqui, pronto. Beleza, agora é só tirar aqui ó, o dia 1/1 de 2019, clicar no OK. Pronto, e agora ficaram somente os dados que eu quero estar tratando. Prontinho. Bom, eu preciso agora transformar todas essas colunas de data em registros, tá? Tem um outro vídeo nosso aqui também ensinando como fazer isso e falando o porquê que a gente precisa fazer, porque, resumindo, a gente não consegue utilizar dados que crescem em colunas, os dados têm que crescer em registros, em linhas, tá? Então vou selecionar o primeiro aqui, vou até lá no final, segurando o Shift, né? Pronto, selecionei todas as datas, tá aqui. Vou vir aqui dentro de transformar e vou selecionar transformar colunas em linhas. Beleza, está aqui. Ó. Então, todas as datas agora estão numa coluna e os valores que combinavam data com o item agora estão aqui numa coluna chamada valor. Beleza? Bom, eu vou aproveitar essa coluna aqui que representa para mim o nome do arquivo, vendas, deixa eu expandir aqui, fica mais fácil do que rolar. Aí, ó, vendas, segurança e logística. E vou fazer uma pequena transformação aqui, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou tirar aqui essa extensão, esse ponto XLSX, e aí vai ficar exatamente o nome da equipe que eu quero trabalhar. Para poder fazer isso, a gente pode utilizar aqui dentro do transformar um comando que é bem semelhante, já deve ter utilizado em outros aplicativos, que é o comando de substituir valores. Vou clicar aqui, ó. Aí ele pergunta qual o valor que eu quero localizar, ponto .xlsx, e como que eu quero substituir? Vou deixar nada aqui, vai ficar em branco. Então ele vai substituir .xlsx por nada. Na prática, deixa eu clicar aqui no OK. Ele eliminou aquela extensão do arquivo. Beleza? Só para poder ficar mais bonitinho, eu vou pegar aqui o formato, ainda dentro de transformar, tá? Vou vir aqui no formato e colocar cada palavra em maiúscula, porque elas estão em minúsculo, né? Olha lá, então ele pegou a primeira palavra aqui de cada equipe e colocou para mim em maiúsculo. Beleza. Bom, basicamente, finalizei o meu tratamento. O que eu tenho que fazer agora é colocar o nome correto nas colunas e a atribuição de tipo correto nas colunas. Então, a primeira coluna que eu tenho aqui, que está chamada de vendas XLSX, na verdade, significa que é a minha equipe. Pronto. A segunda coluna aqui, o nome dela está correto, vai ser o item. Agora, essa coluna do atributo, eu vou chamar ela de data. Ok? E a última aqui, chamada valor, vou colocar como quantidade. Prontinho. Agora o que eu preciso fazer é definir os tipos corretos de dados. Então vamos passar novamente todas elas. A equipe é texto, então esse ícone aqui já representa para mim que é texto, certinho. Beleza? O item, ele também é texto, ok. Agora, a data aqui, ó, muito cuidado, ela está como texto. Se eu deixar como texto, a gente não consegue criar nada de cálculo de data. Tá? Você não consegue, por exemplo, colocá-la no eixo de um gráfico. Então, vou selecionar ela aqui e vou colocar como data. Prontinho, agora está certo. E aqui na quantidade ficou ABC123, ele não conseguiu nem definir o tipo de dados que tem aqui dentro, mas como isso aqui representa uma quantidade, eu vou deixar como número inteiro. Beleza, está pronto. E para poder finalizar essa consulta, eu vou dar um nome para ela. Então, vou vir aqui na caixa de propriedades, ela está com o nome de vídeo Power BI, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, né? Na verdade, isso aqui seria o meu consumo. Eu vou colocar aqui um F, para simbolizar que isso daqui é um fato. Quem já fez treinamento comigo sobre o modelo multidimensional de dados, né, a gente sabe que a gente usa um modelo de dados e dimensões, modelo de dados com fatos e dimensões, desculpa. E nesse caso aqui, isso aqui são valores transacionais e representam para a gente fatos. Tá? Vão ter outros vídeos explicando melhor por que eu coloco aqui a nomenclatura do F, por que é fato, por que é dimensão, esse tipo de coisa. Bom, por enquanto eu só preciso colocar um F aqui para saber que isso daqui é uma transação. E eu vou chamar isso daqui de F consumo. Pronto. Vamos dar o Enter. Pronto. Já nomeou aqui para F consumo. Beleza? Lembrando, esse grupo aqui de transformar arquivos do field do Power BI, ele simplesmente está aqui para poder servir como parâmetro de transformação para essa consulta, que vai ser a nossa tabela de dados. Tanto que, quando eu pedir para poder fechar e aplicar, tudo que está dentro desse grupo aqui simplesmente não vai existir no nosso modelo final de dados. Ele está aqui só para poder gerar a nossa consulta. Beleza?
Bom, vamos lá na página inicial. Vou pedir para poder fechar e aplicar. Não vou mais trabalhar aqui com o editor de consultas com Power Query. Fechar e aplicar. Ele vai carregar os dados para cá. Beleza. Já carregou, tá? Então, olha só, está aparecendo para a gente aqui a nossa tabela, o F consumo, né? Aquela consulta é considerada uma tabela já aqui. E aí eu tenho a data, a equipe, o item e a quantidade. Agora, dessa maneira aqui, a gente já consegue criar relatórios. Eu vou criar um relatório bem simples aqui. Vamos fazer um gráfico de colunas, né? E um gráfico de proporção, tá? Vou fazer um gráfico de proporção aqui utilizando o gráfico de rosca. Ó, peguei ele aqui, vou colocar ele mais ou menos aqui. Dimensionar, pronto. Vamos supor que eu queira saber aqui quanto que eu tenho por categoria, por equipe, desculpa. Então vou pegar aqui a quantidade, vou arrastar aqui para dentro, ele vai gerar para a gente aqui uma rosca sem fatiar, né? Não vai quebrar em partes. Eu vou quebrar ela por equipe. Deixa eu jogar aqui. Prontinho, então tá aí cada uma das equipes, ok? Logística, segurança, vendas, né? Tudo certinho. Eu quero colocar aqui o rótulo, a legenda, só para poder fazer uma configuração bem básica, tá? Vou vir aqui no formato, no pincelzinho, pronto. Eu tenho aqui o rótulo, vou expandir. Eu tenho aqui algumas opções, né? Valor de dados e percentual. Eu vou colocar aqui a categoria e percentual. Categoria e percentual total. Pronto, aí aparece para mim aqui, logística 34%, segurança 31%, vendas 33%. Agora eu consigo saber quanto que cada equipe está consumindo disso daqui. Vou colocar aqui do lado o nosso gráfico. Vou utilizar aqui as nossas barras empilhadas, tá? Então vou clicar aqui, pronto. Deixa eu colocar mais ou menos aqui no cantinho. Beleza. E aqui eu vou fazer o meu consumo por linha temporal. Então vou pegar aqui no eixo, a nossa data aqui, ela agora abre uma hierarquia. Deixa eu expandir ela mais um pouco. Eu tenho aqui, por exemplo, o mês. Vou jogar ele para cá. Pronto. Agora eu tenho que carregar os dados aqui, que vão ser a quantidade, né? Beleza, então gerou uma quantidade para cada mês, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Mas eu vou segmentar essas barras aqui também por equipe. Então vou pegar aqui a equipe, jogar para cá, e ele segmentou isso daqui para mim por equipe. Então sei, por exemplo, quanto que cada equipe tem por mês, tá? Bom, já que eu tenho a equipe aqui, eu acho que ficou melhor representado, eu vou pegar essa daqui, vou tirar a equipe, pronto, esse gráfico de rosca, e vou colocar o próprio item. Pronto, agora eu consigo ter duas visualizações, né? O item sendo vendido e a equipe. Beleza? E só para poder finalizar, já que o nosso objetivo aqui não é criar gráfico, né? Só para demonstrar que aquela importação funcionou para a gente poder montar o nosso relatório, vou colocar uma pequena segmentação de dados aqui, um slicer, né? Então tem aqui a segmentação de dados, pronto. Vou clicar aqui, vou colocar ela aqui no cantinho. Então vamos fazer uma segmentação, um filtro, né? Por equipe. Tem um espaço considerável aqui, eu acho que não vai precisar nem formatar essa segmentação depois. Vou pegar a equipe e jogar para cá. Beleza. Vou colocar no cantinho aqui. Pronto. Ok? E já que sobrou um espaço aqui, eu vou colocar mais uma segmentação. Vamos gastar um pouquinho aqui. Brincar um pouquinho aqui de fazer relatório. Vou jogar essa segmentação mais ou menos aqui. Pronto. E vou jogar para cá o item. Só que ele ficou com uma rolagem aqui e tal. Eu vou mudar ele, já que eu tenho espaço na horizontal, vou mudar a orientação dele. Então, com ele selecionado, vem aqui na formatação, geral, e eu vou mudar aqui a orientação dele de vertical para horizontal. Prontinho, então estão aparecendo todos os itens aqui. Então, agora eu consigo filtrar a equipe. Pronto, posso limpar o filtro aqui na latinha, na borrachinha, né? Ou simplesmente clica de novo, né? E posso selecionar aqui também um item específico. E está aí o nosso relatório. Tá? Só para poder lembrar, o nosso objetivo não é criar o relatório. Normalmente eu faria isso com medidas calculadas e tal, então tem outros vídeos que vão tratar melhor essa construção, essa organização de dados aqui dentro para a gente poder criar o nosso relatório. O nosso objetivo aqui era só fazer aquela importação em massa dos dados e o tratamento em massa daqueles dados, que foi o que a gente fez ali utilizando o Power Query. Beleza?
Bom, se você tiver qualquer dúvida em relação a isso, tem sempre os meus contatos na descrição do vídeo, ou se você já assina o nosso boletim, você tem o meu WhatsApp, você provavelmente deve estar participando do grupo do WhatsApp, onde eu também publico, além dos vídeos, outros tipos de artigos, né? E se você quiser se inscrever, eu também estou deixando agora no YouTube, na descrição do vídeo tem ali o link para você poder participar desse grupo. Esse grupo começou para a gente poder complementar, né, as aulas de Power BI que eu ministro, mas se você que não fez o treinamento ou está fazendo treinamento em outro lugar, quiser utilizar esse material e quiser participar do grupo, também não tem problema. Se inscreve lá no boletim, tem um endereço na descrição desse vídeo aqui, para poder estar fazendo sua inscrição e receber semanalmente essas dicas, com artigos, com e-books, com vídeo, enfim, material relacionado a Power BI, Office 365 e Visual Basic for Applications. Beleza? Bom, é só isso aqui, tá, gente? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima.